Bom dia, sábado 19 de dezembro de 2020. Mais uma vez aqui estamos refletindo com Allan Kardec. E inicialmente quero agradecer a todos que estiveram na nossa live ontem, participando, fazendo pergunta, comentário. É uma grande alegria essas lives na sexta-feira. E dando continuidade às nossas reflexões com Kardec no livro O que é o Espiritismo, estamos no terceiro diálogo, que é o diálogo com o padre, onde, nesse momento, o padre pergunta: se a Igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque elas são contrárias à religião. Como sendo formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés, este último, pronunciando a pena de morte contra essas práticas, prova quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. Allan Kardec responde: peço-vos perdão, mas essa proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho. Ela se acha somente na lei mosaica. Trata-se de saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica. Assim será, por certo, se ela for mais judia que cristã. Devemos notar que, de todas as religiões, é a judaica que faz menos oposição ao espiritismo, contra cujas evocações ela não invocou a lei de Moisés, em que se apoia em seitas cristãs. Se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que proíbem a leitura da Bíblia? Que diriam se a proibisse a um cidadão o estudo de código das leis do seu país? A proibição feita por Moisés tinha, então, a sua razão de ser, porque o legislador hebreu queria que o seu povo rompesse com todos os hábitos trazidos do Egito, e de entre os quais o de que tratamos era objeto de abusos. Não se evocava então os mortos pelo respeito e afeição tributados a eles, nem com o sentimento de piedade, mas sim como meio de adivinhar, como objeto de tráfico vergonhoso, explorado por charlatanismo e pela superstição. Nessas condições, Moisés teve razão de proibi-lo. Se a interdição da evocação aos mortos vem do próprio Deus, como a Igreja pretende, deve também ser Deus quem marcou a pena de morte contra os delinquentes. Esta pena passa a ter uma origem tão sagrada como a interdição. Neste caso, por que não a conservam também? Todas as leis de Moisés são promulgadas em nome e por ordem de Deus. Se creem que Deus seja o autor delas, por que não as observam ainda? Se a lei de Moisés é para a Igreja um artigo de fé sobre um ponto, por que deixa de sê-lo sobre outros todos? Porque recorrem a ela naquilo que precisam e repelem-na no que julgam conveniente. Havia na lei mosaica duas partes. Primeira, a lei de Deus, resumida nas tábuas do Sinai, lei que foi conservada porque é divina, e o Cristo não fez mais que desenvolvê-la. Segundo, a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes do tempo, e que o Cristo aboliu. Hoje, as circunstâncias são outras, e a proibição de Moisés já não tem razão de ser. Outra contradição: se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, é uma prova de que eles podem vir. Do contrário, essa interdição seria inútil. Se em um tempo podiam eles entrar em relação com os homens, ainda hoje o podem. Se são espíritos de mortos, não são exclusivamente demônios. Antes de tudo, devemos ser lógicos. Aí o padre, nesse momento, faz o seguinte questionamento: a Igreja não nega que bons espíritos possam comunicar-se, pois reconhece que os santos também se têm manifestado.
Ela, porém, não considera bons aqueles que vêm contradizer seus princípios imutáveis. Os espíritos ensinam, é verdade, que há penas de recompensas futuras, porém, de modo diverso do que ela ensina. Só ela pode julgar o que eles pregam e, portanto, distinguir os bons dos maus. Allan Kardec responde: eis a magna questão. Galileu foi acusado de heresia e de ser inspirado pelo demônio, porque vinha revelar uma lei da natureza, provando o erro de uma crença julgada inatacável, e então foi condenado e excomungado. Se os espíritos tivessem, sobre todos os pontos, abundado no sentido exclusivo da Igreja, se eles não proclamassem a liberdade de consciência e não condenassem certos abusos, teriam sido todos bem-vindos e não os qualificariam de demônios. Tal é também a razão porque todas as religiões, os muçulmanos como os católicos, crendo-se na posse exclusiva da verdade absoluta, olham como obra do demônio qualquer doutrina que não é inteiramente ortodoxa, do seu ponto de vista. Ora, os espíritos vêm não derribar a religião, mas, como Galileu, revelar-nos novas leis da natureza. Se alguns pontos de fé sofrem com isto, é porque, como na velha crença de girar o Sol ao redor da Terra, estão em contradição com essas leis. E assim Kardec nos dá grandes orientações, deu para o padre na época, e essas orientações servem para toda a humanidade, para que nós usemos a razão e pensemos, usando o bom senso. Então, assim, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade. E pedir que ampare e proteja toda a humanidade. Pedir, Senhor, pelos nossos irmãos que estão em dores, em qualquer parte do universo, que essas dores possam ser aliviadas e que eles sintam a presença de teus mensageiros, transmitindo confiança, fé e esperança de dias melhores. Que todos possam saber que tudo passa, assim como aqueles irmãos que estão com ideias suicidas. O que seja o que estiver acontecendo vai passar, e o suicídio é um equívoco. E os nossos irmãos que cometeram suicídio, que nesse momento possam estar achando que não tem mais jeito, não tem mais solução. Tem sim, meus irmãos. É só rogar, como disse Jesus, pedi e obtereis. Peçam e ajuda a chegar. Que Deus nos ampare e nos proteja a todos. Graças a Deus. E assim, mais uma vez, nós agradecemos essa oportunidade que possamos estar aqui amanhã, dando continuidade às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos.